E aí pessoal, tudo bem? Tá entendendo legal o sistema endócrino? Para dar sequência então, vamos falar de hoje aqui, né, de sistema endócrino para variar. Falando de adrenais e pâncreas, duas glândulazinhas aí bem importantes para você. Então, sintoniza comigo lá, aula 3, né? Então já tivemos a aula 1, aula 2, aula 3, sistema endócrino. Você que tem o nosso material, acompanha lá pelo material, muito importante. Legal, gente? Bora lá então. Falando de adrenais, então veja, eu posso chamar de adrenais ou posso chamar de suprarrenais. Professor, que glândulas são essas? São duas glândulas que ficam aqui sobre os rins, certo? Então nós temos aqui, por exemplo, né? Se eu esquematizar aqui, você vai ter lá assim, ó. Então olha aqui, temos aqui um rim, temos aqui outro rim. E as suprarrenais são duas glândulazinhas que elas ficam aqui, ó, né? Elas ficam mais ou menos aqui em cima dos rins, certo? Então, suprarrenais ou adrenais, né? Só para esquematizar aqui, ficar completo esse desenho para vocês, vai ficar assim, né? A gente tem aqui daí os ureteres, aí chega aqui na bexiga urinária, até chegar aqui na uretra, né? Então, nós temos nessa região aqui, eu vou colocar aqui adrenais, já que eu coloquei ali suprarrenais, então eu posso chamar também de adrenais. São duas, tá? São duas glândulas. Você vai dizer, professor, qual a função delas, né? O que elas fazem? Veja, galera, primeiro vamos falar um pouquinho da estrutura. A gente fala da estrutura e a gente já fala da função. As suprarrenais, ela tem uma divisão da seguinte forma. A parte mais externa, pensa assim numa laranja. Como se fosse a casca da laranja e o bagaço, né? A parte mais externa, a gente chama aqui de córtex. E a parte mais interna, a meiuca aqui, né? A gente chama de medula. Então, eu pego a suprarrenal, ou a adrenal, e a gente tem uma parte mais externa que é o córtex, e uma parte mais interna que é a medula. Em relação ao córtex, quais são os hormônios importantes relacionados ao córtex? Aqui nós temos mineralocorticoides. Ah, professor, mineralocorticoides tem a ver com o controle dos minerais do corpo? Tem, né? Vai ter. Glicocorticoide. Ah, professor, glicocorticoide tem alguma coisa a ver com a glicemia, com a taxa de açúcar? Tem também, certo? E andrógenos. Andro quer dizer homem, certo? Então está relacionado, por exemplo, na mulher em relação a produzir a testosterona. Vamos lá. Testosterona é o principal hormônio masculino, produzido nos testículos, certo? E aí a gente vai ver, poxa, mas mulher também produz testosterona, professor? Produz. Mas espera lá, ela não tem testículo. Cara, mulher não tem testículo. Mas na mulher, aqui o córtex das adrenais ou das suprarrenais produz um pouquinho de testosterona. Veja, é um pouquinho. Equivale mais ou menos a 5% do que o homem produz de testosterona. Uma quantidade pequena, mas mulher também produz testosterona. Às vezes o que acontece, gente? Às vezes acontece uma hiperfunção, ou às vezes até algum caso, né, de ter aqui uma situação de câncer no córtex das adrenais, e aqui a gente tem uma hiperfunção. É uma região que trabalha demais, em excesso, e aí acaba produzindo muita testosterona nas mulheres. Antigamente, né, chamavam de mulheres barbadas, porque daí vai ter muita testosterona, produção de barba em excesso, ali pelos em excesso nas mulheres, então pode ser relacionado a uma hiperfunção do córtex das adrenais. Legal? Então tá aí o córtex relacionado a esses três aqui, né, grupos de hormônios, a gente já aprofunda um pouquinho mais. E aí a gente tem aqui então, né, suprarrenais, hormônios do córtex, ou dessa região, né, chamada ali de córtex das adrenais, né, a parte mais externa. Aqui, né, nós temos os glicocorticoides, que são hormônios ali derivados do colesterol. Às vezes a gente pensa em colesterol, só pensa em coisa ruim, né? Ah, colesterol em excesso. Cara, o colesterol, importante você saber, o colesterol ele tem uma vasta aplicação no nosso corpo. Desde produção aí de hormônios, né, precursor de hormônios sexuais, como testosterona no homem, estrógeno e progesterona na mulher, mas também relacionado aqui, né, como sendo ali derivados do colesterol, ou seja, precursor dos glicocorticoides. O hormônio mais importante, o cortisol, né, ou hidrocortisona. Professor, qual a função desse hormônio, né? Ele é um hormônio, gente, que ele é liberado em situações de estresse, né? Atua na
produção da glicose a partir de proteínas e gorduras. Então ele ajuda a aumentar aqui o índice glicêmico, a taxa glicêmica, certo? Então, cortisol ou hidrocortisona, ele atua na produção de glicose a partir de proteínas e gorduras, auxiliando ali, né, no aumento do índice glicêmico. Legal? Reduz inflamações e alergias. Então é um hormônio importante aí, né, que também a gente vai pensar, mas situações de estresse, sim, né? Mas quando a gente libera em quantidade ideal, ele vai estar atuando em quê? A prevenir ali a questão de inflamações e alergias. E é controlado pelo hormônio ACTH, lembra? Lá da hipófise, né? Adenohipófise, produz lá o hormônio adrenocorticotrófico. Ele controla o quê? É um hormônio que controla as adrenais. Então a hipófise libera, a adenohipófise secreta e libera e faz o controle aí, então, lá das adrenais. Beleza? O segundo hormônio, a gente vai falar aqui de mineralocorticoides também, né? Derivados do colesterol. O hormônio mais importante, a aldosterona. Anota o nome desse hormônio, por gentileza, porque esse é um hormônio que costuma aparecer bastante aí nas questões. Aldosterona é um hormônio, gente, que vai ter aqui relação com a reabsorção do sódio, principalmente. Lembra, nós tivemos uma aula anterior que nós falamos do ADH, o hormônio antidiurético ou vasopressina. O ADH é um hormônio que ele ajuda a reabsorver água, atua na reabsorção de água lá, né, no néfron. E a aldosterona, professor? Cara, a aldosterona também atua no néfron, só que na reabsorção de sais minerais, principalmente aqui relacionada ao sódio. Então realiza a reabsorção de sódio e a excreção de potássio nos rins. Aumenta a pressão arterial e a volemia, né, o volume de sangue circulante. Então vamos pensar o seguinte aqui, ó. Se eu reabsorver sais minerais demais para o meu sangue, o que pode acontecer? Sais minerais em excesso no sangue, isso, né, ajuda ali a aumentar a pressão arterial. Então, provavelmente, né, você deve conhecer alguém que toma um remedinho da pressão. A minha avó, quando eu ia visitar ela, né, quando ela era viva, ela falava que ia tomar o remedinho da pressão. O remédio da pressão, normalmente, ele vai agir aqui, certo? Para que a pessoa não reabsorva esse sal em excesso. Porque se a pessoa reabsorver esse sal para o sangue, mais sal no sangue, o que acontece? Aumenta a pressão sanguínea. Se eu não quero, né, reabsorver esse excesso de sal, o que eu faço? Eu inativo a aldosterona. Inativando a aldosterona, eu vou eliminar o excesso desses sais na urina. Então, o remédio para a pressão geralmente age aqui, tá, gente? Então, bem interessante isso, bem importante. Existe uma doença em que a criança ela não produz quantidade suficiente de aldosterona, consequentemente, ela elimina muitos sais minerais pela urina. E essa criança, os pais já observam logo na infância, ela tem assim uma necessidade muito louca, uma necessidade absurda em ingerir sal. Mas quando eu falo ingerir sal, é comer sal puro, né? Então, os pais observam um comportamento diferente, vão levar essa criança para fazer alguns exames e acabam detectando que ela não produz quantidades interessantes ou suficientes de aldosterona. Aí precisa fazer o tratamento, certo? É controlado pelo hormônio ACTH, produzido pela adenohipófise também, certo? Aqui nós temos então as suprarrenais, falamos ali, né, da parte do córtex, lembrando que tem os andrógenos também, relacionado à produção de testosterona nas mulheres, já que mulheres não têm ali testículos, né? Aí nós temos agora a parte da medula. A medula vai produzir dois hormônios, a adrenalina e a noradrenalina, são dois hormônios ali então relacionados a suprarrenais. Com relação à adrenalina, né, e noradrenalina, a gente tem aqui hormônios que estão relacionados à tensão, ao estresse, ao susto, né? O cara pula de paraquedas lá, tem, né, uma sensação ali absurda em relação a saltar, a adrenalina, né? Liberação de adrenalina muito forte, isso vicia inclusive, né? Tem ali a questão do vício, então o cara pula de paraquedas uma vez, ele quer pular mais vezes, ou morre, né, de susto, de estresse, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre esses dois hormônios aí. A adrenalina, gente, pode aparecer, geralmente no meio médico eles usam mais o termo epinefrina. E a adrenalina é um hormônio que é muito utilizado aí nas UTIs. Às vezes você vai lá nas UTIs, naquelas máquinas, você vê ali que está sendo liberado para o paciente, né, a adrenalina. Qual a função da adrenalina para o paciente que está ali? Cara, a adrenalina ele mantém
né, o paciente acelerado, meio que dá uma ressuscitada no camarada que está ali, certo? Então, em momentos que o médico às vezes até acha que vai perder o paciente, libera mais uma descarga de adrenalina para tentar dar uma ressuscitada no paciente, certo? É o hormônio que prepara teu corpo para fuga ou luta, né? Luta ou fuga, em momentos aí de necessidade, de estresse. Então, olha só que dica interessante. Momentos decisivos na sua vida. Então, você vai fazer um vestibular, vai fazer o teste lá para tirar sua carteira de motorista. Geralmente, sabe o que a gente faz? A gente se auto-sabota. A gente fica tão nervoso, fica com um estresse muito grande, e no momento que você fica com estresse muito grande, você libera muita adrenalina. E a adrenalina ela só quer que teu corpo faça duas coisas, ou lutar ou fugir, menos fazer prova, certo? Então é o momento que dá o branco na hora da prova. E o que você tem que fazer? Tem que respirar fundo, né? Uma questão ali de uns 5 minutos respirando fundo, fazendo uma pequena meditação ali, né, quietinho, você consegue diminuir a concentração desse hormônio na sua corrente sanguínea e pensar, cara, eu estudei, eu tenho capacidade de fazer essa prova e acalma, certo? Porque se você ficar nessa situação aqui, não vai ter condições, ou é luta ou fuga, certo? Então, contração dos vasos sanguíneos, a gente chama de vasoconstrição, aumenta a taxa de açúcares no sangue, então tem relação aqui, gente, com o aumento da taxa de açúcar no sangue, né? Então, em relação à glicemia, por quê? Por que mais açúcar, professor? Para produzir mais energia. Mais energia para você poder lutar ou fugir, ou dar no pé, certo? Se não dá para lutar, então é melhor fugir. E temos a norepinefrina ou noradrenalina, atua em conjunto com a adrenalina na resposta em relação a situações de perigo, de estresse, certo? Acelera batimentos cardíacos, a taquicardia, e mantém a pressão sanguínea em níveis normais. Então ajuda no controle ali da pressão sanguínea, certo? Glândula, em relação aqui agora ao pâncreas, nós temos uma glândula mista, uma glândula anfícrina. Crina quer dizer secreção, anfi quer dizer dupla, né? Dupla secreção. O pâncreas, ele atua na digestão, né? Produzindo aqui o suco pancreático e também no controle da taxa de açúcar no nosso corpo, no controle da taxa de glicemia. Com relação ao pâncreas, ele produz dois hormônios, né? A insulina e o glucagon, que é a porção endócrina. Insulina e glucagon são produzidos na porção endócrina. Então a gente tem aqui, por exemplo, ó, insulina está aqui, né? E o glucagon. Porção endócrina, nós temos aqui as células que a gente chama de células de Langerhans ou células pancreáticas. Células de Langerhans, as células beta produzem insulina, células alfa produzem glucagon. Então, lá nas ilhotas pancreáticas, nós temos duas células, a célula alfa e a célula beta. Célula alfa produz glucagon, célula beta produz insulina, certo? E tem uma porção exócrina, que está associada aqui aos ácidos pancreáticos. Nessa porção exócrina, o que ele produz? Produz ali o que nós chamamos de suco pancreático. O suco pancreático ele auxilia na digestão de gordura, né? Tem várias substâncias ali como o bicarbonato, que ajuda ali no controle do pH, certo? Temos enzimas que vão ajudar na digestão de carboidratos, digestão de gorduras, de proteínas, etc. Certo? Então, um suco digestivo bem importante. Veja que o pâncreas está aqui, ó, e ele tem uma intimidade muito grande aqui com o intestino delgado, certo? Aqui é a porção inicial do intestino delgado que nós chamamos de duodeno, e o pâncreas ele está intimamente ligado aqui, certo? Então veja que ao mesmo tempo que vem lá a bile do fígado, vem aqui um canal, né, que está ligado diretamente com o intestino delgado, para lançar aqui o quê? Para lançar aqui o suco pancreático que você vê lá na aula, né, relacionada a sistema digestório. Beleza? Então tá aí. Pâncreas, dois hormônios importantes. Quando a gente fala de pâncreas, é importante, né, a gente estudar um pouquinho mais detalhes, porque isso aqui costuma aparecer bastante. A insulina é um hormônio hipoglicemiante, destaquei aqui para vocês, certo? Produzido lá nas células beta, enquanto o glucagon é um hormônio hiperglicemiante produzido lá nas células alfa. Como assim, professor? Veja, logo após uma refeição, a taxa de açúcar no seu sangue aumenta. Normal isso, tá? Após uma refeição, a taxa de açúcar aumenta. O seu pâncreas, nesse momento, ele vai liberar a insulina. Parte endócrina libera insulina, certo? E a insulina é um hormônio que vai facilitar, que vai
ajudar na permeabilidade da glicose pelas células. Então, a insulina faz com que as células consigam absorver essa glicose que está em excesso no sangue, consequentemente a taxa de açúcar no seu sangue volta à normalidade. Beleza? Contrário, situações em que eu não estou comendo, situações de jejum. Você fica lá 8 horas dormindo, cara, é muito tempo para você ficar sem comer alguma coisa. Então, 8 horas dormindo, precisa manter a taxa de açúcar no seu sangue estável, certo? De onde vem esse açúcar? Cara, esse açúcar ele está armazenado lá no fígado e nos músculos, né? Então, principalmente no fígado, que vai distribuir para o corpo, na forma de glicogênio. Então, o pâncreas, ele libera um hormônio que é hiperglicemiante. Esse glucagon, ele cai na corrente sanguínea e ele vai atuar lá no fígado, dizendo, fígado, pega aquele glicogênio que está aí, pega aquela glicose que está armazenada e manda para o sangue, certo? Fazendo o quê? Fazendo o controle da glicemia. Então, atua nos períodos de jejum, entre ali, né, as refeições. Legal? Então, funções antagônicas em relação ao glucagon e em relação à insulina. Legal, gente? Para fechar essa parte teórica, a gente vai, né, fechando aqui em relação à parte teórica. Então, você tem aqui as ilhotas, né, ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans, que estão relacionadas à parte exócrina, certo? E temos aqui a parte endócrina. Aqui nós temos ali os ácidos, né, pancreáticos. E aqui nós temos a parte endócrina, células alfa e células beta. Células alfa estão relacionadas à produção de glucagon. Células beta relacionadas aqui à produção de insulina, certo? Então, só reforçando, os ácidos pancreáticos, a parte exócrina, produção do suco pancreático, né? Nós temos aqui as células pancreáticas, ou ilhotas de Langerhans, ou até o termo mais moderno, ilhotas pancreáticas, porção endócrina relacionada à produção de insulina e glucagon. Legal? Professor, e qual a relação da insulina com a diabetes? Então vamos lá. Nós temos basicamente dois tipos de diabetes. Diabetes do tipo 1, diabetes mellitus do tipo 1, diabetes mellitus do tipo 2. Diabetes mellitus do tipo 1 é quando a pessoa já nasce com uma deficiência na produção de insulina. Então pensa comigo aqui, cara, se o meu corpo não produz insulina, o que eu preciso fazer? Preciso diariamente injeção de insulina. Eu preciso do hormônio. Então a medicação, a forma de correção da doença é administrar insulina, beleza? Uma vez que eu administro insulina, resolve o problema. Agora, diabetes mellitus do tipo 2 é quando a pessoa produz insulina normalmente. Mas o que acontece na diabetes mellitus do tipo 2? Nesse caso, gente, a pessoa tem ali um problema relacionado aos receptores da insulina na célula. Gente, se o receptor da insulina na célula não funciona adequadamente, consequentemente, a permeabilidade da membrana plasmática em relação à glicose é diminuída. Consequentemente, o que vai acontecer com essa glicose? Ela fica circulando na corrente sanguínea. Então, nós temos aqui, né, duas situações. Doença em que o indivíduo apresenta altas taxas de glicose no sangue, diabetes mellitus do tipo 1. Conforme eu falei, causa redução das células beta do pâncreas, o que leva a uma diminuição na produção de insulina. Cara, como que eu resolvo? Injeção de insulina, certo? Diabetes mellitus do tipo 2 é uma doença nutricional, certo? Causa redução do número de receptores de insulina na membrana das células. Se eu tenho um número menor de receptores, eu diminuo a absorção de insulina pelas células, consequentemente, a glicose nas células, consequentemente, essa glicose fica no sangue circulando, aumentando a taxa de açúcar no sangue, que é característico aí da doença diabetes. Beleza? Temos ainda, né, diabetes insípidos, mas aí está relacionado lá ao hormônio ADH, deficiência no hormônio ADH, diabetes insípidos, em que a pessoa libera excesso de água, né, na urina. Se ela libera excesso de água na urina, ela tem uma vontade absurda de beber água, né? Vontade absurda de beber água porque ela está perdendo muita água pela urina. Beleza, gente? Dá uma olhada aqui então, ó. Considere as seguintes funções do sistema endócrino. Controle do metabolismo do açúcar. Cara, qual glândula a gente pode relacionar aqui? Controle do metabolismo do açúcar. Temos salivares, pâncreas, tireoide, salivares e pâncreas. Pâncreas, né? Então ficamos já entre B e E. Preparação do corpo em situações de emergência. Adrenalina. Cara, adrenalina é produzido pelas glândulas adrenais e não pela hipófise, né? Então nós temos aqui a adrenal, certo? Controle de outras glândulas endócrinas. Cara, controle de outras glândulas endócrinas, então ficamos aqui com a letra E, certo?
A hipófise é uma glândula mestre que controla outras glândulas. Mais um exercício. A concentração de glicose é mantida praticamente constante no sangue, devido à ação de 3 hormônios. Concentração de glicose é mantida praticamente constante no seu sangue. 3 hormônios, professor? Não eram 2? Não era insulina e glucagon? Sim, insulina e glucagon. Mas tem um outro hormônio que ele também ajuda, né, no metabolismo aí, relacionado na homeostase, relacionada aqui à glicose, que é a adrenalina. Então, a alternativa vai ter que falar insulina, glucagon e adrenalina, né? Que alternativa fala isso? Letra A, ó, insulina, adrenalina e glucagon. Então lembre-se, numa situação de perigo, numa situação de estresse, a gente libera, né, ativa ali as vias metabólicas para liberar glicose no seu sangue. Para que mais glicose? Cara, para abastecer as células, para te dar energia para lutar ou para fugir, certo? E mais uma questão para fechar essa aula. O esquema abaixo representa as conversões de glicose em glicogênio e vice-versa, promovidas pelos hormônios A e B. Então veja, eu tenho aqui a glicose, né? E ele ajuda a converter essa glicose em glicogênio. O que é o glicogênio? É a forma com que nós armazenamos esse excesso de glicose no fígado e nos músculos. Então qual é o hormônio que vai relacionar o armazenamento, a conversão dessa glicose em glicogênio? Nós teremos aqui a insulina, certo? A insulina ajuda a glicose a entrar nas células do fígado para que possa armazenar esse glicogênio. E quando você está em jejum, como que você abastece glicose no seu sangue? Quebrando esse glicogênio. Glicogênio, galera, ele é um carboidrato, né? Um polissacarídeo com função de reserva nos animais. Então, quebrando o glicogênio, a gente obtém milhares aí de glicose. Então a gente fica aqui, letra A, insulina, letra B, glucagon, alternativa correta, letra C. Mais uma aula de sistema endócrino, até a nossa próxima aula, que fecha esse ciclo então, e até mais, gente. Tenta fazer os exercícios, qualquer dúvida deixa aqui no comentário do vídeo. Um grande abraço e tchau!